paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário, leitura da Bíblia. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, André. Tempo especial, né? Muito especial do nosso dia, que juntos nós lemos a palavra de Deus, conhecendo mais o projeto eterno de salvação do Senhor para o homem, né? Aquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra. Estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 13, nós vamos ler agora. E relembrando aqui o episódio anterior, quando lemos o capítulo 12, vou só relembrar o último versículo que já traz para nós lembrarmos aquilo que nós entendemos e lemos no episódio anterior, quando o Senhor disse por meio de Moisés: tudo o que eu vos ordeno, observareis. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, quando o Senhor nos dá uma orientação, nós temos que cumprir exatamente aquilo que o Senhor tem ordenado. Então, vamos ler juntos? Deuteronômio, capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que te é como a tua alma, dizendo-te em segredos: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar: uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás e informar-te-ás, e com diligência perguntarás. E eis que, sendo este negócio verdade, e certo que se fez uma tal abominação no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada a ela e a tudo que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo
queimarás totalmente para o Senhor teu Deus. E será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também nada se pegará à tua mão do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia e tenha piedade de ti e te multiplique como jurou a teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então nós encerramos aqui a leitura do capítulo 13. Pastor, quais são os comentários que o senhor quer fazer para nós? O capítulo 13 começa dizendo a respeito de um profeta ou um sonhador. São meios de que o Senhor sempre utilizou para falar mesmo com os homens, porque Deus sempre falou com o povo no passado e continua falando até no tempo de hoje. Mas se esse profeta profetizasse ou o sonho que fosse entregue anunciando um prodígio, um sinal, e esse sinal gerasse um caminho de desvio do Senhor, aquele profeta tinha que morrer, porque não era do Senhor. Então o profeta tinha que morrer. E depois o Senhor faz assim, a partir do versículo 6, ele fala assim: se dentro da sua própria família tiver alguém que for fazer você desviar do caminho, o tratamento é o mesmo, até dentro de casa. Então, depois um grupo, né? Ele fala a respeito de um grupo. Se vocês ouvirem que tem uns homens de uma cidade, para incitar uma cidade, filhos de Belial. Então, veja, o que Deus não queria do povo, que o povo se desviasse e fosse atrás dos deuses daqueles que estavam na terra. Porque nisso estava uma bênção, permanecer naquilo que Deus, nas medidas que o Senhor tinha dado. Isso era bênção para o povo de Israel, para o povo de Israel e para nós. Então, não tem acordo. Você desviou, vai ter prejuízo. Então, não desvia. Então, isso aqui tudo era o amor de Deus cuidando do povo. Quando a gente lê assim, parece assim, até a família a gente tem que tratar desse jeito, mas é o amor de Deus. Por quê? Porque esse povo veio da escravidão. O homem, ele sem o Senhor neste mundo, ele é escravo do príncipe desse século. Quando nós temos uma experiência com o Senhor, quando o povo foi resgatado para ter uma experiência com Deus e ter uma vida com Deus, não podemos voltar para o caixão, para a cova, para o lugar de morte. Não voltamos mais para o lugar de escravidão. Então, é o amor de Deus cuidando do povo e que precisava ter regra assim, porque eles tinham que ter um coração novo ainda para tomar posse daquela terra. E aí, quando o senhor falou aí do príncipe desse século, é o adversário, né? Isso. O mundo jaz no maligno, né? E aqui, quando até fala de destruir toda a cidade, nós vemos que hoje nós não podemos transigir com aquilo que é a voz do Senhor. Se o Senhor nos diz algo, nós temos que seguir aquilo que é a voz do Senhor e não ouvir as outras vozes, né? Que às vezes querem nos afastar do Senhor para o meio, às vezes, da idolatria. Então, essa é a mensagem que fica para nós, né? Isso é muito importante para nós no tempo de hoje, porque a própria Bíblia já nos ensina que vai chegar uma época, e já é no tempo de hoje que nós vivemos, que o homem apostataria da fé, ele se desviaria da fé, vivendo atrás de outros caminhos que não agradam ao Senhor. Então, isso é um cuidado do Senhor lá de trás, que para nós hoje tem reflexo, tem um ensino e está de pé até hoje, porque a voz de Deus, Deus não muda. E é uma bênção para nós ouvirmos a voz de Deus, o cuidado do Senhor e o amor do Senhor conosco, né? Porque estarmos na presença do Senhor e servir ao Senhor é o amor do Senhor com a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos encerrando o nosso episódio de hoje. Eu desejo a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor.